Bem-vindos de volta à nossa maravilhosa aula de segurança do trabalho aqui na parte de prevenção, combate a sinistro. Meu nome é Ricardo Machado, deixa eu abrir aqui o chat, vocês estão me ouvindo bem? Abrir aqui o chat para a gente se comunicando melhor, tá? Estamos aqui no IFRN, Campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, tá? Hoje a gente está tratando de segurança contra descargas elétricas atmosféricas, tá? E o que isso tem a ver com a nossa disciplina de sinistro aqui, né? Que é um sinistro, né? E também porque ele gera pânico, né? O nosso foco aqui da disciplina é o incêndio e também o pânico, né? Por isso que a gente estuda também sistemas de orientação, de iluminação, de sinalização de abandono, né? Para emergências, né? Urgências e emergências. Então, o primeiro momento, né, que a gente fez agora a partir das 14 horas, estamos hoje aqui no dia 24 de fevereiro de 2022, agora são 15 horas, e no primeiro momento a gente viu essa parte introdutória, e agora nesse segundo momento vamos ver a aplicação, e se correr bem a gente já começa a ver um outro sistema que não tem nada a ver com esse, mas é o sistema de hidráulico preventivo aí, e a gente ainda aproveita esse tempo da aula de hoje se correr aqui, se fluir bem aqui o conteúdo, tá? Então, bora lá, deixa eu lançar o PowerPoint aqui onde a gente tinha parado. E vocês me dizem aí no chat se já estão visualizando, acho que já, né? E pronto. Estão vendo aí, né, o PowerPoint, esse galpãozinho industrial, né? Ó, esse tipo de construção, gente, tá? A gente chama de galpão industrial, mas na verdade é uma edificação em formato de paralelepípedo, né? E ela, claro, como ela tem grandes dimensões, para eu ter ventilação e iluminação natural, a gente usa esse telhado em formato de dente de serra, ou no inglês aí shed, né? Telhado shed. Ele facilita, por exemplo, a entrada de luz, porque nos verticais ali, o vertical de cada dente de serra desse aí, eu vou ter janelas, né? Então, eu não preciso garantir que essa janela da parede externa mande luz até o centro do galpão, porque eu vou ter luz do teto, né? É claro que a gente sempre toma o cuidado de botar as faces dessa janela para o lado sul, para eu nunca pegar a incidência direta de sol, porque senão eu vou esquentar, né? Vou aquecer aí meu galpão, tá? Então, sempre virado para a parede sul, porque a parede norte, o lado norte, sempre é a incidência maior solar. Facilita também, nessa construção, você instalar espelhos solares ali, porque fatalmente aí a telha está virada para o norte, né? Então, facilita aqui a minha vida. Então, é um tipo de construção não só para a indústria, mas também para comércio, né? Muitos galpões aí de supermercados são feitos assim, grandes áreas de armazenamento, galpões de hub de logística, indústria têxtil, na parte também agrícola, aí para animais, né? Ventilação e tal, onde precisa de grandes áreas, criação de frango, então, uma construção bem versátil aí. Tá? E nesse caso aí, a gente está consociando aí a gaiola de Faraday, quer dizer, eu tenho condutores em todos os perímetros e nas superfícies pontiagudas aí, nos extremos do telhado aí do shed, né? Essa parede vertical aqui onde vai a janela do shed, na outra onde vai a telha, e também no perímetro do prédio, né? E aqui dá para a gente observar, ó, 3 descidas aqui, 3 aterramentos, né? Ao redor do prédio eu tenho que fazer uma malha de aterramento, porque eu tenho que ter uma equipotencialidade aqui, tá? Posso ter um potencial diferente desse terra para esse. Então a gente usa hastes de terra, mas faz uma malha ligando uma na outra para eu ter a mesma tensão em todos os pontos, justamente para evitar a corrente elétrica de um ponto para o outro. Eu quero a corrente elétrica para a terra, e não entre as duas hastes, passando pela terra, né? Quero ela entrando para o centro da terra aqui, que é onde é mais seguro para o ser humaninho aqui, né? E para os animais também que estão aqui nesse galpão, por exemplo. E também para o material que está aqui nesse galpão, que pode ser um material explosivo, inflamável, né? Ou ter ali uma poeira de milho, por exemplo, se é um galpão de armazenamento aí de feijão, de milho, de soja. Tem que ter aí o aterramento, a ventilação. Nesse caso aí também de armazenamento de grãos, a gente sempre tem também controle de atmosfera ali com alguns gases aí, se usa muita fosfina para matar inseto, né? Aí eu tenho que ter o cuidado com a saúde do trabalhador também que vai entrar nesse ambiente, né?
E aqui está um detalhe um pouquinho ampliado, né, dessa haste, a haste do para-raio. O para-raio é essa ponta aqui, tá? Para-raio Franklin. Isso aqui é a haste. Essa haste não precisa ser condutiva. Normalmente a gente usa um tubo de aço galvanizado, mas não necessariamente precisa ser condutivo, porque eu tenho um condutor, e esse condutor tem que ter uma excelente condutividade, muito mais alta do que o aço, tá? Normalmente a gente usa aí o cobre, tem uma melhor condutividade. E no perímetro do prédio, isolado das paredes do prédio, eu vou ter também um outro condutor. E essas descidas aqui, elas podem ser isoladas do prédio, mas elas podem também ser embutidas no revestimento do prédio. É muito comum isso também, tá? Aí, nesse caso, você usa uma barra chata. Você vai embutir ela no reboco. Pô, mas aí se o raio cair ali, vai sair arrebentando tudo? Não, ele vai ser conduzido pelo metal ali, tá? E lá embaixo, claro, eu vou ter que ter uma malha de aterramento. E aqui, ó, tudo que eu tiver aqui em cima, antenas de dados, aqui, esse caso aqui é uma antena de TV, né? Antenas de recepção de dados, de telefonia celular, de internet via rádio, transmissão, antena de satélite, recepção de satélite, tudo isso tem que ser aterrado também, mesmo sistema, tá? Mesmo na mesma malha de aterramento. A norma que trata disso, NBR 5419. Tá? Deixa eu contar para vocês uma historinha aqui. Quando eu me formei técnico de segurança do trabalho, foi lá em 1991, final de 1990, início de 91, fui trabalhar na área, né? Primeiro como estagiário. E aí a gente não tinha internet ainda, né? Você tinha internet, começou em 94, tá? Aqui no Brasil, né? Assim, é popularizada, né? Assim, e mesmo no começo da internet você não tinha os dados disponíveis, assim, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui fazer o estágio no SESMIT da Universidade Federal, lá de Santa Catarina, e lá tinha as normas da BNT, né? Então, a gente tinha um compêndio dessas normas, fazia uma apostilona para essas normas, tem um xerox dessas normas, né? Era proibido tirar xerox de norma, tinha até uma tarja azul na norma, que quando você tirava o xerox aquilo ficava preto, e complicava ali e tal. Mas, de qualquer forma, a universidade tinha convênio já com a ABNT, então tinha acesso a essas normas, né? E aí você comprava essas normas, né, na universidade. E aí, pô, você tinha um patrimônio quando tinha essas normas na mão, né? E hoje em dia, claro, você pode comprar ela, ter acesso aí na internet também, na versão digital, né? E é sempre bom você entrar aqui no catálogo da ABNT, você colocar aí no Google catálogo da ABNT, você vai entrar num sitezinho que tem a versão atual, né? E a versão aqui que a gente tem é essa de 2015, do ano de 2015. Mas é a mesma NBR 5419 que eu estudei lá em 1990, tá com algumas alterações, claro, né? Mas a base dela é a mesma, porque assim, a ciência não mudou muito, o que muda é a tecnologia, né? A ciência vai avançando também, claro, né? Mas assim, em 20 anos não é um avanço tão grande nessa área aí, né? Já temos avanços, é claro, né? Mas nessa parte aí de proteção, de descarga elétrica, não mudou muito a tecnologia, tá? Então, temos aí uns adendos de norma para prever isso, né? A norma do bombeiro, nesse tempo, lá de Santa Catarina, dizia o seguinte, ó, todo prédio que tenha mais do que 750 metros quadrados ou altura maior do que 15 metros tem que ter para-raio. Pronto, isso era a norma. E aí você vai usar a NBR 5419. Tá? A norma do bombeiro agora já não fala isso, tá? A norma hoje, né, a IT aí do bombeiro, as ITs do bombeiro. Ela vai dizer lá na IT 01 que aquelas normas que se enquadrem na ABNT vão ter que ter para-raio e aí vão ser projetadas de acordo com a ABNT. Tá? De acordo com a norma da ABNT. Então, essa norma trata aí dessas duas opções aí de você ter o para-raio Franklin, que é esse cara aqui, e todo para-raio Franklin tem 4 pontas, né? Principal e 3 outros ali no ângulo de 120 graus, tá? Entre um e outro, né? Para fechar o círculo ali. E tem que ter sempre 2 descidas, aqui está só uma, né? Essa daqui é até interessante, esse para-raio, porque o próprio espeto aqui, essa própria ponta, ela já tem rosca aqui, você rosqueia ela e aperta o cabo aqui, ó. Aqui tem outro modelo, esse modelo também 2 descidas, ó, e aí com um parafuso. Não é a haste que tem rosca, né?
Então, é isso aqui da teoria das pontas que vai concentrar as cargas e a probabilidade do raio cair aqui é bem maior, tá? E cair em outra parte do prédio. Mas eu tenho um ângulo de cobertura, né? Já vamos explicar isso aqui. Lá embaixo, a gente vai ter que fazer as hastes de aterramento, isso é calculado para a tensão, para a resistividade do terreno ali, que o solo é diferente em várias regiões ali. O solo for mais rico em sais, em carbono, ele é melhor condutor, né? E se não for, eu posso tratar o solo ou fazer a haste ser mais comprida, tá? Então isso é calculado também, não é só espetar lá uma haste de cobre no chão de 1 metro lá e está resolvido, né? E a quantidade de hastes também é calculada. E isso que o funcionário está fazendo aqui, o instalador está fazendo, de retirar o calçamento ali, é para fazer a malha de terra. Cada haste dessa, que vai ser inserida no solo, tem que ser conectada nas outras hastes para eu ter aqui uma malha, né, um sistema equipotencial. Justamente porque se eu tiver diferença de potencial, na hora que cai o raio, por exemplo, eu posso ter uma corrente secundária, né, e me dar um problema. O que eu quero é que ela vá para a terra. Tá? E cada haste de aterramento tem que ter uma janela de inspeção. Tá? A gente usa esse sistema também para aterramento de máquinas, tá? Mas aqui a do sistema de para-raios é independente, mas a gente usa também para proteção elétrica da máquina, uma fuga de corrente, né? Aquela coisa que a gente estuda, aquele conteúdo que a gente estuda lá na NR10, né? Tá? E a resistividade aqui, a resistência de aterramento tem que ser menor do que 10 ohm. Tá? Para isso a gente usa aqui esse aparelho aqui chamado terrômetro. Esse é mais moderno, porque esse aí tem um anel ali, um anel eletromagnético ali, que você abre o anel e passa no cabo e ali já está dizendo, ó, 1,6 ohm. Ó, beleza, esse aqui tá bom, tá menos de 10 ohms. Se tiver mais de 10 ohms, tem algo errado, tem que aumentar a haste, ou tratar esse solo aí, botar sal aí, botar grafite, tratar esse solo, tá? Ou foi um erro de projeto também, sei lá. Ou pode ser um erro até de oxidação aqui nesse ponto de contato, está mal conectado, oxidou aqui o cobre, está dando uma resistência de contato maior. Antigamente não muito antigamente, mas lá em 1990, não tinha ainda essa tecnologia aqui desse aparelho, né? Então você tinha que desconectar, tinha que ter um ponto de desconexão para você ligar 2 bornes do aparelho, do instrumento, e ver, né? Tem até uma gozação lá que quando eu virei técnico lá, o meu chefe pediu para o colega lá fazer isso, trabalho, aferir isso tudo, né? Só não faça em dia de chuva, né? E o cara ficou rindo lá, disse, pô, quer me matar, Germano? Mandar fazer medição de para-raio, não sei o que lá, tá, né? Todo o sistema da universidade e tal. E é isso, ó, a teoria aqui diz que cada haste dessa vai cobrir um ângulo de 60 graus com a vertical, né? Da geratriz com a vertical. Nesse caso, é o triângulo retângulo da hipotenusa com o cateto adjacente, né? Então, esse ângulo de cobertura é 60 graus. Então, ele vai abrir um cone de proteção com esse ângulo de 60 em relação à vertical, então vai ser 120, né? Dois lados. E claro que se é um cone, quanto mais alta é a haste, maior vai ser a base, né? Porque o ângulo é o mesmo. Então, você pode projetar isso aí de duas maneiras. Você fazer, eu quero botar uma haste só, então vai ter que ter uma haste bem alta, né? Uma altura boa, para que eu tenha a base, que esse raio de cobertura aí tem que pegar o meu prédio todo, né? Ou então eu uso várias hastes e vou conectando cada círculo desse de proteção, fazendo uma intersecção de um círculo com o outro, de maneira que eu proteja toda a cobertura do meu prédio. Além disso, eu tenho que proteger o perímetro do prédio com a gaiola de Faraday. Tá? Então, se faz isso também, porque eu não quero superfícies que não sejam equipotenciais, então eu vou ligar uma haste dessa na outra também, através dessa malha, né? E aí eu transformo o meu prédio numa grande gaiola de Faraday com pontas Franklin, tá? E o cálculo ali do raio, ó, em relação à altura, como é um triângulo retângulo aqui visto de lado, ó, a tangente é o cateto oposto, que é o raio, né? Sobre o cateto adjacente, que é a altura. Então, a tangente de 60 é a raiz de 3. Então, você tem ali, raio é raiz de 3 vezes a altura. Então, quanto maior a altura, maior o raio, beleza? Mas eu tenho esse limite de altura, porque se eu tiver uma haste muito grande, eu vou ter tensões, por exemplo, do vento,
vou ter que estar estaiando essa haste aí para ela. Tem problema de manutenção também, de corrosão, capacidade, dificuldade de se estar trocando uma haste dessa, né? Pintando, sei lá, melhorando ali o material, né? O isolamento ali contra a corrosão do material. Tá? Então, normalmente se usa hastes aí de 3 metros, um pouco mais de 3 metros. Tá? O problema é que algumas estruturas, a própria estrutura é a haste. Imagina aí uma torre de telefonia celular. Pronto, lá eu vou botar um para-raio só, ela vai abrir o ângulo de 60 graus, pega a torre toda. Então, beleza. E aí a estrutura Aí não precisa da haste, é só botar a ponteira do Franklin lá no topo, né? Se usa uma hastezinha curta, e está protegendo toda a minha torre. Então, a torre de telefonia, uma torre de recepção de dados, de transmissão aí de dados, né? De recepção de sinais de TV, de rádio também, radiocomunicação. Então, posso, às vezes, proteger com um para-raio só. A árvore de Natal aqui, né? Em Natal a gente tem uma árvore metálica, que é uma torre metálica, né, e faz a decoração da árvore com iluminação LED, né? Então, basta um para-raio solar, né, no topo da árvore. Vai cobrir esse ângulo de 60 graus, esse cone aí, com esse ângulo de 60 graus com a vertical. Tá? Então, se você fosse calcular aqui, o cálculo do Franklin na unha, né, que a gente não faz assim, né? Existe um software que usa o princípio de esferas rolantes, como se estivesse girando uma esfera sobre o prédio, que tem o raio da esfera igual à altura da haste, tá? Mas se for fazer na unha, assim, para calcular o raio, então eu vou calcular, eu posso estipular a altura e calcular o raio, ou estipular o raio e calcular a altura. Tá? Se você tem uma haste padrão, pô, eu quero uma haste de 3 metros. Pronto, vou calcular o raio com essa fórmulazinha aí. A raiz de 3 é 1,73, né? Que é a tangente do ângulo de 60, né? Tá? Então, consigo calcular a altura ou o raio. O aterramento sempre tem que ser menor do que 10 ohms, aí a resistência de terra, né? E eu tenho que ter, no mínimo, para cada Franklin, 2 descidas. Se eu tiver um Franklin só, vou ter 2 descidas. Se o meu prédio for maior, que não comporte um Franklin só, vou ter que ter mais descidas. Aí essa distância entre uma descida e outra, aí é calculada pelo engenheiro eletricista ali para garantir a equipotencialidade, né? Usar 2 ou 3, depende da área de cobertura, né? A distância entre uma haste de terra e outra também. Tá? Então, para uma haste de 3 metros aí de altura, devagarzinho ali, né? Seria a haste, né? Então, o raio de cobertura é 5,19. Então, vai acabar dando um diâmetro ali de 10 metros e 40, mais ou menos, né? 10 metros e 38. Agora, se lembre que todo o meu prédio tem que estar dentro desse círculo, né? Então, se for um topo de uma cobertura, se eu tiver aqui, ó, visto de cima, 20 por 40 metros, para eu botar uma haste só no meio, vai ter que ser uma haste muito alta, né? Nesse probleminha aqui, a gente está usando hastes de 3 metros, ó. Então, essa área total é de 800 metros quadrados desse galpão. Então, eu teria que fazer uma distância entre as hastes de maneira que a intersecção dos círculos, a intersecção entre os círculos, me cubra toda a área de cobertura, né? Porque se ficar um buraquinho, é ali que o raio vai cair. Tá? Então, no centro de cada círculo desse, eu teria uma haste de 3 metros, né? E esses círculos são as áreas de cobertura. Cuide aí para vocês não achar que é aqui a haste, né? A haste no centro de cada círculo. E se eu quisesse botar um haste só aqui no meio? Eu posso pegar essa diagonal aqui, dividir por 2, vai ser o raio. Aí jogo na formulazinha lá, calculo a altura, só que aí vai ter que ser uma torre de celular aí em cima, né? Vai ter uma altura muito grande, vai ter que ser estaiada, né? Ancorada. Em algumas situações é possível, tá? Um prédio de apartamentos, aí é possível. Ó, apenas uma haste. Tem que centrar ela no prédio, ó, 10 por 15. Tá certo. Pego o raio aqui e calculo a altura, né? Tá? Esse x aqui seria a diagonal, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, né? Então, depois eu divido o x por 2, eu tenho o raio. Ó, x18 dividido por 2 tem o raio, 9,01. Aí calcula a altura. Daria uma altura aí de 5 metros. Então, é possível, né? Alguns prédios aí a gente está cobrindo
apenas com uma haste de 5 metros não é uma coisa tão enorme assim. Imagine que no topo desse prédio pode ter uma torre de caixa d'água que é um pouco menor, e ela já vai comer um pouco dessa altura de 5 metros, né? A haste pode talvez ser menor. Uma torre estaiada, uma haste estaiada, essa daí, eu tenho que ter cabos de ancoragem, né? Essa da direita se usa muito aí para transmissão de dados, né? Essa da esquerda já é o próprio para-raio. Ó, às vezes eu tenho no topo do prédio já uma construção, que é a caixa d'água, né? E aí eu posso usar uma haste menor, porque esse ângulo vai abrir para cobrir, além de cobrir essa caixa d'água, já cobre o resto do prédio também. Assim, ó, né? Melhor de lado. E eu posso até cobrir outras edificações, dependendo da altura do prédio, o raio vai ser lá no solo, né? Então, eu projeto o para-raio para cobrir o topo do prédio, mas esse cone continua abrindo, né? Posso, por exemplo, estar protegendo ali a casa do meu vizinho, né? Contra uma queda de um raio. Tá, gente? Quem faz esse projeto é engenheiro eletricista. Vou parar aqui a apresentação. E aí, qual é o papel do técnico de segurança aqui? O papel do técnico de segurança é identificar a necessidade desse projeto, né? E também participar, porque como ele faz parte aí do conjunto de projetos preventivos contra incêndio, vocês vão estar participando de um jeito ou de outro aí em especificações, por exemplo, determinar para o patrão lá a necessidade de contratar a empresa ou o profissional que vai fazer isso, ou vocês trabalharem nessa empresa como parte da equipe, essa empresa de projetos também. Então, só um momento aqui agora. Alguma dúvida aí de para-raio? Pode ir reverberando aí, vamos discutindo, tá? Tem lá a atividade. Deixa eu abrir aqui agora outra aula de sistema hidráulico preventivo. Vamos começar hoje, tá? Amanhã nós vamos tocar mais aí, o sistema hidráulico. SHP, só um momento. Para-raio. SHP. Ó, deixa eu ver se está certo aqui. Ok. Vou abrir para você. Vou começar hoje, né? Esse tema. Já abriu aí? Deixa eu ajustar ele aqui na tela. Tá ainda quadradinho aqui. Ficou bom aí no celular de vocês? Dá para ver bem? Sim, né? Quem está vendo aí na Smart TV vê melhor, quem está vendo no computador vê um pouquinho melhor, né? Mas no celular também dá certo, né? Vamos projetar aqui para o pior cenário, que é vocês estarem vendo o celular com baixa memória. Olha só, gente, o que a gente vai começar falando do sistema de hidrantes, mas na verdade o sistema de hidrantes, a reserva de incêndio, o sistema de sprinkler, de chuveiro automático, todos eles fazem parte do que a gente chama de sistema hidráulico preventivo. Tá? E dos componentes, então, seria esse sistema de hidrantes. É muito antigo a condução da água, né? Só que a gente ainda não tinha, no início, a gente não tinha uma tecnologia para fabricar um condutor de água que fosse perfeitamente selado, que fosse fácil de estar fazendo manutenção, que fosse fácil de instalar, né? Então, aqui, há uns 2000 anos antes de Cristo, aí, os romanos, né, já utilizavam o famoso aqueduto. O cidadão comum, às vezes, chama de arqueduto, né, porque tem esses arcos, né? Na real, o arco romano é uma solução estrutural, né? Mas esse aí é um aqueduto, é um duto de condução de água. A água está aqui em cima do topo. E essa construção aqui, o romano usou muito para fazer estruturas de ponte, estruturas de prédio. Ela é excelente porque naquele tempo a gente ainda não tinha o concreto armado e esses blocos de pedra aqui, eles resistem bem à compressão, mas não resistem à tração. Então, se eu fizer aqui uma estrutura quadrada, fatalmente ele vai quebrar, né? Vai ruir. Tem que ter um bloco muito pesado aqui para evitar que ele quebre, né? Então, essa ideia de fazer um arco foi excelente. E uma variante do arco é a abóboda, né? Quando você põe dois arcos, um contra o outro, o X aqui, né? O X de cima, você consegue fazer a abóboda, né? Se usou muito tempo isso sem precisar ter o concreto armado. Claro que com o concreto armado,
com o ferro, né, em si, ali, com o aço, facilitou bastante. Isso aí facilita também a economia de material. Imagina que eu fosse fazer essa muralha aí, muro mesmo, né? Além de eu dificultar a mobilidade das pessoas, das tropas ali, eu ia ter que gastar muito material, ia ficar também muito pesado, né? Por que o cara faz isso dessa altura? É para ele poder vencer o desnível. Então, esse desnível, assim, é um pequeno milímetro a cada metro, sabe? Às vezes menos de 1 milímetro por metro é a queda disso aí. Então, eu consigo trazer água de longas distâncias, vencer vales, vencer montanhas, usando aqui um sistema de arcos. E ainda existem arcos daquele tempo dos romanos ainda preservados aí em ruínas, né? E os cientistas aí conseguiram medir essa inclinação ali e tal. Então, como é que o romano fazia isso para acertar, né? Quilômetros e quilômetros, o cara tem que pegar lá 1.000 quilômetros de distância para trazer água, né? Como é que ele consegue acertar esse ângulo, né? Então, existem alguns instrumentos ali rudimentares, né? E rudimentares, mas que eram bem eficientes, né? Não existiam aqui os engenheiros militares, né? O carinha que tinha o capacete diferente lá. Normalmente isso era construído pelas tropas romanas, né? Roma tinha uma política muito de montar quartéis e construir estradas, né? Dizem que todas as estradas levam a Roma. Não é verdade. Toda estrada leva a Roma até você. Então, você que é o aldeão lá, quando você viu uma estrada romana chegando, você já sabia que estava dominado, né? Se eu abrir o bico aqui, já vai vir aqui uns 10 mil homens aqui marchando nessa estrada, né? Então, eles construíam estradas e quartéis. Ao redor dos quartéis, né, dos postos avançados, aí se criavam cidades, naturalmente, né? Porque você tinha o soldo, né? Você tinha o soldado lá com dinheiro, tinha movimentação econômica, né? Então, se formavam comércios e cidades mesmo em torno dos quartéis romanos. E outra vantagem é se você manter o militar ocupado, ele não fica pensando em matar o imperador, né? E muitas das quedas dos imperadores de Roma lá foram motivadas por levantes militares, né? Então, o militar estava sempre, tempos de paz se prepare para a guerra, tempo de guerra se prepare para a paz. Essa é uma frase mais japonesa, né? Do manual da arte da guerra lá, mas o romano já pensava assim também, né? Então, esse é o lance de eu transmitir a longas distâncias a água. E o romano se achava mais evoluído do que os outros povos, chamam os outros povos de bárbaros, né? Porque ele tinha água em casa. Toda cidade romana tinha uma fonte de água trazida de longe, pura, essa água renovada. Não era só poço, não, era água trazida de nascentes, né? E os mais abastados tinham uma condução de água para dentro da sua própria casa, né? Os mais pobres tinham que ir na praça pegar lá um jarro com água para levar para casa, né? E eles já tinham um sistema de esgoto também que usava o mesmo princípio, só que subterrâneo, né? Tá? Claro, modernamente a gente tem a tubulação. O topo desse arco ali também, ele era em formato de calha e era coberta a calha, para não cair animais, não cair poeira, não contaminar a água, tá? Então, com o tubo, né, que na verdade o tubo é um duto redondo, né, um duto circular, facilitou muito, né? Então, se começou a usar tubulações metálicas e agora, a partir da década de 60, aí, com a popularização do plástico, ficou muito comum o PVC, né, o policloreto de vinila, e ele é até soldável, né? Os primeiros tubos eram rígidos, você tinha que abrir rosca no metal e depois no próprio PVC ali no cano, abrir rosca, botar rosca de vedação e tal. E hoje para incêndio a gente usa principalmente o aço, tá? E, e esse tubo pode ser roscado ou pode ser também soldado. Até determinadas bitolas a gente acaba usando ponta e rosca, né? Bolsa e ponta aí com rosca, e outras espessuras a gente usa soldar. Tá? Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho do lado esquerdo as colunas de hidrantes, tá? Para descida de água de hidrante. E esse aqui de cima são ali que essas colunas a gente chama de prumadas, né? E aqui eu tenho uma prumada única nessa figura da direita, com a saída do sprinkler. Esse tubo corre no teto, né? E a saída dos chuveiros de emergência, dos sprinklers. Aí lá em cima, claro, o reservatório de água. Tá? Ou a instalação mais simples aqui, mais tradicional, é essa daqui. Você vai ter, nesse caso aqui, um prédio de 2 pavimentos, né? Terra mais um aí, ó. Você tem uma reserva de incêndio, o hidrante número 1 e o hidrante número 2.
O hidrante é o ponto de água, tá? Na marinha o pessoal chama de tomada d'água, ponto de água. A gente associa hidrante sempre àquela caixinha vermelha com a mangueira, tal, chama aquilo tudo ali de hidrante, né? Na verdade, o hidrante é o ponto da água, essa válvula aí, que é uma válvula de globo, e o resto é acessório. O abrigo de mangueira, a própria mangueira, o esguicho, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são os acessórios do hidrante, tá? E existem hidrantes que não precisam de acessórios. Esse aqui, por exemplo, é o hidrante de recalque. Ele serve para você pressurizar a rede quando não tem mais reserva técnica de incêndio, quando não tem mais água aqui na caixa d'água. E isso aqui, está aqui a válvula de retenção. Então, o que é essa válvula de retenção? É uma válvula de fluxo unidirecional. Ela só permite que a água vá num sentido. Nesse caso aqui, de cima para baixo. Tá? Por que isso? Porque quando acaba essa água aqui, eu tenho a opção de engatar o caminhão do bombeiro aqui, de conectar ele aqui no hidrante de recalque, com a mangueira, abro essa válvula aqui e mando pressão de baixo para cima. Aí eu não quero encher a caixa d'água, né? Aí essa válvula fecha, e aí eu tenho pressão nos hidrantes. E aí o bombeiro pode usar o meu sistema preventivo como sistema de combate, né? Inclusive com os acessórios do meu sistema preventivo. Não precisa subir até o 10º andar com um lance de mangueira nas costas para apagar o fogo, né? Ele vai usar lá, mas assim, ele traz a própria água, né? Tá? E essa RTI, Reserva Técnica de Incêndio, ela é calculada em função do funcionamento de 2 hidrantes simultâneos por meia hora, tá? Então, imagine assim, no pior cenário, eu vou estar com 2 hidrantes desses em funcionamento e eles ainda vão ter água suficiente, na pressão suficiente, durante meia hora, tá? Então, como essa vazão e essa pressão do hidrante é função do risco, então essa meia hora também é função do risco. Então, claro, quanto maior o risco, mais água eu tenho que ter, né? Para manter essa pressão e manter essa vazão. Tá? Então, aí o bombeiro teve a brilhante ideia de não usar uma equação, de botar ali uma tabela. Para o risco tal é tantos mil litros, para o risco tal, o risco médio é tantos mil litros, o risco elevado é tantos mil litros. Tá? E é isso que a gente consulta. Mas antigamente você via lá qual é a vazão. Ah, é tantos 100 litros por minuto. Tá? Então, para 30 minutos, fazia lá quantos mil litros ia sair ali, multiplicava por 2 para ter 2 hidrantes, e aí era o volume da RTI. Tá? Mas agora é uma tabela, tá? Vai ter 22. Vai ter o sistema de hidrantes, tá? Instrução técnica 22. Então, esse sistema preventivo, que antigamente, não muito antigamente, uns 10 anos atrás aqui, a gente chamava de proteção fixa, e chamava os extintores de proteção móvel, e agora é chamado de sistema preventivo por hidrantes, aqui na própria IT, né? Qual é a exigência, então? Primeira coisa é você ir na IT 01 para ver qual é o seu tipo de edificação. Com esse tipo de edificação eu vou ver o risco, e para saber o risco, né, eu tenho que ir lá na IT 14 da carga incêndio. Aí com a carga incêndio eu volto na IT 01 para saber se o meu risco é leve, médio ou elevado. E em função disso eu vou ver, ainda na IT 01, pelo meu tipo de edificação, se eu tenho que ter hidrante, se eu tenho que ter sprinkler, se eu tenho que ter para-raio. Não, para-raio não, desculpe, se eu tenho que ter alarme. Tá. Para-raio a gente vai direto na norma da BNT. Então, a gente vai ver aqui, para esse sistema, a exigência, os tipos de hidrantes, como equacionar, calcular a quantidade de hidrantes, a bitola dessa tubulação, a potência da bomba, né? Tem algumas aulas aí para estar vendo isso. E também temos que ver a manutenção, porque não adianta eu projetar e instalar. Tem que manter em funcionamento, fazer testes, fazer reparos, se forem necessários, né? A manutenção, que a gente já discutiu bastante quando falou em manutenção de extintores, mas vale aqui para outros sistemas. Eu tenho que fazer o teste nas mangueiras também, um teste de pressão a cada ano, a mangueira de incêndio, para ver se ela está aguentando a pressão. E eu tenho algumas regras para o uso, eu não posso usar o meu sistema de hidrantes para desvio de função, tá? Desvio de finalidade, por exemplo, para estar irrigando jardim, para estar lavando garagens, lavando fachada.
Por quê? Primeiro, porque eu estou gastando a reserva de incêndio, né? É claro que ela vai ser reposta, né? Mas automaticamente. Mas o incêndio pode ser hoje, né? Pode não dar tempo de eu estar com a minha reserva completa. Segundo, porque eu tenho que ter alguns cuidados, principalmente aí com as mangueiras, porque senão ela se degrada. Se eu guardar ela úmida, ela pode degradar ali o revestimento dela, a malha dela, né? Ela é de borracha, mas por fora ela tem uma malha sintética também, tá? E vamos estudar também essa RTI, que é simples, você entra lá na tabela da norma lá e já vai saber o volume da RTI. Tá? Então, a exigência, você vem na IT 01, pelo seu tipo de edificação, por exemplo, aí eu peguei, está meio pequenininho, né? Mas esse aí é o grupo E, o educacional e cultural. Então, vamos imaginar que a gente está projetando um prédio aí do IFRN, tá? Que é uma E4, né? Uma escola 4. Aí ali na primeira coluna, não vai dar para vocês lerem aí no celular, mas acreditem aqui no professor, aqui estão os sistemas preventivos, tá? Quais medidas de segurança contra incêndio? Então, acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação vertical, controle de materiais de acabamento, saídas de emergência, plano de emergência, brigada de incêndio, iluminação de emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotinhos, chuveiros automáticos e controle de fumaça. E aqui, em função da altura, ó, se é uma edificação térrea, vai ter que ter acesso de viatura, tem onde tiver o X aqui, onde eu preciso ter, ó, hidrantes e mangotinhos, eu já vou ter que ter, né? Em função da altura, né? E, e aqui mais para a direita, se a altura for superior a 30 metros, ó, vai ter que ter tudo. 30, entre 25 e 30 metros, essa penúltima coluna. Tá? Então, são as tabelas. Aí vai ter para o grupo hospitalar, comercial, industrial, quais os sistemas que eu vou ter que ter. E aqui em cima tem o detalhe da área. Né? Então, aqui, ó, se ela for superior a 750 metros quadrados, com altura superior a 12 metros, então, se eu tiver aqui, ó, uma escola que tem menos de 750 metros quadrados e menos de 12 metros, ela não vai precisar ter todos os sistemas, né? Ah, e tem uma outra tabelinha para dizer o que ela tem que ter. No mínimo, vai ter que ter extintores de incêndio, tá? O sistema mais básico aí, os extintores. Mas depois, em função da área e da altura, eu vou enriquecendo essas proteções, claro, porque o risco é maior, né? Ó, hidrantes, por exemplo, uma edificação térrea já tem que ter. Então, a partir de 750 metros quadrados, ou altura superior a 12 metros, né? Então, já vou ter que ter hidrante. E aqui tem um corte vertical, aqui com um sistema aqui montado na simbologia de tubulação mesmo, né? Então, olha só, tem uma reserva de incêndio. Essa reserva pode compartilhar o mesmo reservatório de consumo, só tem uma coisa, a tomada de água para o hidrante sempre é no fundo do reservatório. E a tomada de água de consumo sempre é na lateral. Tá? Por que isso? Porque senão o camarada pode ir lá serrar o cano, né? E aí ele usar a reserva de incêndio para consumo, isso não é desejável, né? Isso não é desejável aí, porque pode ser esse o dia que vai dar um incêndio e eu não tenho água, né? Tá? Aqui eu tenho duas bombas, porque aqui eu tenho um sistema de sprinkler e de hidrante, tá? Então, vou ter uma bomba para pressurizar o sistema de sprinkler, essa daqui da direita, ó. Sprinkler no teto, claro, ou na lateral do corredor, na parte alta. E o hidrante é 1,5 m de altura. Então, vou ter aqui a plumada dos hidrantes. Aí, como é que eu sei quantos hidrantes tem que ter? Depende da área aqui, porque o hidrante ele vai cobrir sempre 30 metros de comprimento de mangueira, tá? Tem que ter no mínimo 30 metros de mangueira em cada hidrante. Então, a gente equaciona na planta quantos hidrantes eu vou ter pensando nisso. No extintor é diferente, né? O extintor é o caminhamento, a distância que eu vou caminhar para chegar no extintor, né? E depois voltar, claro, até o fogo. Mas no hidrante eu fico limitado pelo comprimento da mangueira, não consigo ir mais longe do que 30 metros. Tá? E todos os dois sistemas, ó, aqui tem a bomba de incêndio, já vou explicar por que tem bomba, né? Porque essa água vai descer por gravidade, é claro, né?
E todos os dois sistemas terminam aqui no hidrante de recalque, ó. Um para o sprinkler e outro para o hidrante. Então, o sprinkler, por exemplo, se eu quiser, acabou a água da caixa d'água e eu quero mandar água só para o sprinkler, meto o caminhão do bombeiro aqui nesse hidrante de recalque do sprinkler. E aí eu vou ter os chuveiros caindo água nos pontos onde eu tenho incêndio, caindo água do teto, né? Se eu quiser mandar só para o hidrante, porque eu vou ter um bombeiro lá em cima usando o hidrante, mando pelo hidrante de recalque dos hidrantes, que normalmente ele é subterrâneo. Aquela caixinha que você deve ter visto já na calçada de algum edifício aí, na calçada urbana, uma caixinha escrita incêndio, assim, uma tampa de ferro fundido. Tá? Por que eu ponho bomba aqui? Ó? Porque como eu tenho que garantir uma pressão mínima, dependendo do risco aqui, uma pressão mínima nesse hidrante, nesse caso aqui é o hidrante menos favorável, que é o que tem menos altura, às vezes essa gravidade, a força da gravidade não me dá pressão suficiente aqui. Aí a gente põe uma bomba, né? Essa bomba está sempre desligada, tá? Quando você abre o hidrante, eu vou ter um pressostato aqui que vai identificar, é uma chave de fluxo que vai identificar que o hidrante abriu e liga a bomba, tá? Automaticamente. Mesma coisa é o sprinkler, essa bomba não fica ligada a vida toda aqui não, tá? Economia de energia, né? E à medida que você fecha o hidrante aqui, a bomba deveria desligar, tá? Você pode checar lá também para ver se o pressostato atuou desligando ela. E todos os dois sistemas, aqui no topo da caixa d'água, no fundo da caixa d'água, tem uma válvula de retenção para evitar que quando eu mande água de baixo para cima, essa água vai encher a caixa d'água. Não quero isso, né? Eu quero só pressurizar o meu sistema. Essa daqui, gente, ó, é a casa de bomba aqui do Midway. Shopping Center, Midway Mall, né? Meio do caminho ali. É Midway, né? Até recomendo que vocês assistam aí a Batalha de Midway, né? Tem um filme bem legal aí sobre a Batalha das Ilhas Midway, né? Quando os Estados Unidos conseguiram afundar a esquadra japonesa lá, as Ilhas Midway eram no meio do caminho do Pacífico. Então essa bomba gigante aqui, ó, é a minha bomba principal de incêndio. É uma bomba elétrica, tá? Aqui do lado tem uma pequenininha que a gente chama de bomba jockey. Qual é a função da bomba jockey? Nesse caso aqui, como o Midway usa um reservatório inferior, usa um reservatório elevado, porque é muita água, e a água é muito pesada, tem que fazer uma estrutura muito reforçada para conseguir botar muita água em cima do meu prédio. E o Midway acaba usando a mesma água que ele usa no sistema de refrigeração dele, de ar-condicionado. O ar-condicionado do Midway é a água fria, né? Ele usa essa mesma água como reserva de incêndio. É possível, porque a água está sempre completa ali, né? O sistema é fechado e tal. Então, para fazer o sistema se manter pressurizado, porque não tem aqui a força da gravidade, eu uso uma bombinha pequena de alta pressão e baixa vazão. E ela mantém o sistema pressurizado, de maneira que quando você abre um hidrante lá na garagem do G3, lá no terceiro pavimento, quarto pavimento de estacionamento, ou no terceiro pavimento lá de loja, né, que o pavimento de loja tem pé direito para duas garagens, né, não sei se vocês já observaram isso, o pressostato aqui, ó, identifica, opa, caiu a pressão. E aí a bombinha Jockey não dá mais conta de mandar aquela água que eu estou usando lá naquele hidrante. Aí, caindo a pressão, o pressostato vai ligar essa bomba cavalar aqui, né? E aí manda água, né? Para todo o meu sistema. E, paralela a essa aqui, a gente ainda tem uma outra bomba, a combustão, que é um motor de caminhão aí, uma bomba que se der um blackout, ou essa bomba que não der conta, ela vai entrar essa bomba maior, tocada lá óleo diesel. Tá? E aí, esse aqui foi um dia que a gente fez uma visita lá e o técnico aciona lá, abre um hidrante ali para mostrar para gente como entra a bomba e tal. Bombeiro civil, né, lá do shopping, e mostra esse sistema para gente, tá? Então, é um sistema automático, mas ele requer inspeção e manutenção, né? Tá? Tem que estar vistoriando, fazendo teste, vendo vazamento, e se faz ensaios também lá, né? Testes de hidrantes lá com os bombeiros, a série de treinamento, e verifica aí o funcionamento do sistema. Ó, essa daqui é uma bomba pequenininha, né? Mas ela é uma bomba. Nesse caso aqui não tem bomba jockey, só tem a bomba principal e a bomba secundária de combustão. Essa aqui é a gasolina. Por que não tem bomba jockey aqui? Porque aqui em cima dessa caixa aqui eu tenho uma caixa d'água elevada. Então eu já tenho a pressurização do sistema por gravidade. Aí, de maneira que quando eu abro lá o hidrante, a água já vai fluir
e a chave de fluxo e também o pressostato vai ligar essa bomba. Tá? E, eventualmente, se não tiver energia, entra essa aqui, que é a combustão. Tá? Essa outra aqui já tem a jockey, ó. Esse aqui é sinal que o meu reservatório é inferior, aqui subterrâneo, uma cisterna. Então, eu uso a bomba jockey para pressurizar o sistema. Esse aqui é o pressostato e aqui é o manômetro. E esse aqui é o pressostato dessa outra bomba. Então, quando essa daqui entra, ela só fica entrando e saindo, só para cobrir algum vazamento, manter pressurizado, tá? Mas normalmente ela está desligada. Mas quando alguém abre lá um hidrante, aí ela entra direto, enquanto ela aguentar, que a pressão não cair, essa daqui não entra. Quando a pressão cair, esse pressostato vai acionar essa outra bomba, aí ela entra. Porque essa aqui é de alta pressão e baixa vazão. E essa daqui é de alta pressão e alta vazão. Tá? Então, consegue manter o sistema em funcionamento. Né? Vai manter, succionar aqui da parte interna, sempre a entrada aqui e a saída. Né? A entrada é sempre pelo meio do rotor, e o reservatório deve ser aqui embaixo dessa torre, ou aqui lateralmente, sei lá, dessa casinha. Aqui eu já tenho as três, ó, bomba jockey, bomba principal e bomba de combustão. É sinal, quando tem bomba jockey, é sinal que o meu reservatório é inferior. Imagine aí no IF central, eu quero usar aí a piscina como reserva de incêndio, né? No projeto aí, se eu puder interferir no projeto, eu vou sugerir isso, né? Que use a piscina. Então, eu vou ter que ter uma bomba jockey para manter o sistema pressurizado. Quando alguém abrir um hidrante lá, aí aciona a bomba maior. Se ela falhar, entra a combustão. Aqui um painel de controle das bombas, aqui em cima os pressostatos, esses azuisinhos, ó, e as válvulas de manobra aqui para manutenção. Tá? É isso. Alguma pergunta, gente? Por hoje é isso, né? Já esgotou o nosso tempo de aula. Estou empolgado aqui. Deixa eu baixar aqui a chamada. Baixar a lista de chamada. Quem está aí Quem entrou com um e-mail que não seja o e-mail acadêmico, depois me mande um zap dizendo que estava na aula, tá? Para eu incluir, porque ele só puxa aqui quem está com e-mail acadêmico, tá? Deixa eu ver o chat aqui, vocês estão falando alguma coisa. Ok, então. Então tá, gente, muito obrigado aí. Amanhã tem mais. Façam as tarefas aí do Google Sala de Aula e vamos aí tirando dúvidas aí também no WhatsApp, tá? Valeu, tchau, tchau.